Bom dia, estamos de volta com a entrevista com o senhor Diniz Martins da Costa Passo sobre a Revolução de 30 e as consequências da Revolução de 30 em Jaguariaíba. Conforme o senhor Diniz estava contando aí a história da Revolução de 30, quando as forças revolucionárias de Getúlio Vargas chegou na fazenda do seu avô e na fazenda do Coronel Amâncio, ele estava contando a história do Nequinho Borba. Então, o seu Martim, fique à vontade para terminar de contar essa história para nós. E como eu estava contando a história do Nequinho Borba, que era meu tio, que ele levou o feijão para entregar lá para o coronel. E daí entregou o feijão, o coronel não deu obediência para o alimento que estava chegando. Ele procurou pegar os animais, os burros, que estavam com os cargueiros de feijão, e saíram para a guerra. E o feijão ficou lá abandonado, jogado lá, não sei que hora que eles poderiam ir guardar. Então, foi uma consequência difícil, porque daí o meu tio Nequinho Borba procurava os burros de volta. E ia lá falar com o diretor, com o gerente para entregar os burros. Ele não queria entregar. Dali ele voltava, conversava com o companheiro dele e depois voltava lá, que tinha que levar os burros, porque o meu avô era juiz distrital naquela comarca. Então, achava que não podia voltar sem os animais. Daí aconteceu que, indo umas 2 ou 3 vezes lá para conversar com o homem que cuidava das tropas, o capitão pegou e deu um tiro de aparco ouvido dele e disse assim: chega esse, eu quero mais um. Daí o meu tio Nequinho falou: chega, 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 chega. E virou para trás e foi e convidou o companheiro e pegaram os cavalos deles e voltaram embora. Mas os burros ficou lá. Isso foi uma das histórias que aconteceu. Dali uns dias aconteceu outra requisição de gado naquela região. Daí ia lá pro meu tio, o meu avô, fazer a requisição, que ele era autoridade lá naquela região. Daí, chegando lá, ele requisitou 12 vacas novia, muito gorda, e aqueles gado bem gordo, e mandou levar lá para o revoltoso da guerra. E quando chegou lá no Passar, na Mangueira, um dos soldados laçou uma novia muito gorda, e aquela eles mataram para comer. E o coronel Amâncio, o Amâncio que morava naquele lugar, era um homem muito conhecido do avô Francisco. Então pegou e mandou passar aquele gado num pasto separado. Daí, enquanto isso, foram comendo as outras que vinham do outro lugar, que estava no outro pasto, e as que foi do avô Francisco lá do bairro Caraguatá, ficou separado. E elas ficando separado, quando terminou a Revolução lá, que terminou a Revolução, o
o senhor Amâncio mandou um aviso para o senhor Francisco mandar um pessoal ir buscar as vacas, que as vacas tinham sido gastadas só uma. E daí o vô Francisco mandou os peões buscar essas vacas e foi requisitado 11 vacas de volta. E daí o meu vô distribuiu as vacas para os donos lá, que ele conhecia tudo, ele distribuiu essas vacas. E a gente sabe até por aí, e houve outras consequências, mas a gente às vezes não está muito de a par de alguma, porque a idade da gente ainda é meio pouco para esse movimento. A gente era muito criança. A gente conta mais pelo que eu ouvia meu pai contar, que o avô dele contava que tudo isso aconteceu. E daí o Getúlio assumiu a presidência e continuou, e o povo gostou, que deu um governo, dizem o povo, que deu um governo muito bom. Alguém até hoje eu vejo falar, eu tenho saudade do governo do Getúlio Vargas. Agora eu não posso dizer que tenho saudade, porque era muito criança naquele tempo. O senhor falou sobre a Revolução de 30 e sobre os problemas, as consequências que aconteceu na fazenda do seu avô, na região do Caraguatá e Água Branca. E essa comitiva de soldado que chegou na fazenda, requisitando bens materiais, vaca, boi, cavalos, era comandado por um capitão, é isso? Era comandado por um capitão. Esse capitão, como é que se chamava esse capitão? O senhor tem lembrança do nome desse capitão? Esse capitão eu não tenho lembrança do nome dele. Algumas pessoas que eu entrevistei falaram que esse capitão se chamava Capitão Veloso. O senhor tem conhecimento, se contavam que era o Capitão Veloso? Mais ou menos a gente tem um conhecimento que falavam que era o Capitão Veloso. E outra coisa, seu Martim, o seu avô era fazendeiro nessa região, fazia parte do grupo dos coronéis que governavam Jaguariaíva e era amigo do coronel Amâncio, que tinha também uma outra fazenda muito grande na região da divisa. Esse lugar onde aconteceu a guerra, aonde que foi, seu Martim, esse lugar onde houve o confronto com os paulistas, com os gaúchos confrontaram com os paulistas? Pois eu acredito que foi no Vale da Ribeira. Segundo, no Vale da Ribeira foi onde é que aconteceu um confronto com os paulistas lá. Depois veio confrontando aqui na barra da divisa de Itararé. Depois passou para a divisa de Joaquim Távora. E essas coisas foi o que a gente sabe até por aí, até que Joaquim Távora tinha o general que chamava-se Joaquim Távora. E daí criou uma cidade por Joaquim Távora. E Siqueira Campo tinha o general que se chamava, não sei o que, de Siqueira Campo. Daí saiu essas duas cidades, ficou com o nome desses dois general. Uma de Siqueira Campo, que o general chamava-se Siqueira Campo, e a outra Joaquim Távora, que o general chamava-se Joaquim Távora, o nome dele. Até que ontem eu tive na cidade de Joaquim Távora, num médico que é muito especialista de coluna. Tive até lá nessa cidade. E estou por aqui hoje dando essa entrevista,
assim, mais ou menos do que a gente tem um pouco de conhecimento. Não tudo, mas tem um pouco de conhecimento. Eu não estou muito, poderia até ter melhores condições de passar mais informação, mas eu estou meio um pouco enfermo. Por isso que às vezes a condição não está saindo tão boa. Ela não ia sair tão boa mesmo, porque eu sou um homem caboclo, sem estudo, um homem que não tive estudo, só tenho experiência da vida que a gente viveu até essa idade nesta terra. Essa história faz parte de uma coletânea de história que nós vamos entrevistar com as pessoas, com os anciões e anciãs, que pessoas já de 75 anos para cima, pessoas que têm bastante conhecimento, que viveram muito próximo daquela época da Revolução de 30 e que foram filhos, os pais sofreram com a Revolução de 30, pais e avós, como é o caso do seu Martins, e pessoas que têm aquele conhecimento, porque contavam, dentro de casa, contavam essa tradição, e a gente busca, através da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do qual eu faço licenciatura em História, a gente busca resgatar essa história do município, essa história da Revolução de 30, contado pelo povo, contado na imaginação popular. E aí a gente vê, por exemplo, que essas histórias acabam ajudando muito a complementar aquilo que falta de história escrita, porque sobre a Revolução de 30 há, por exemplo, uma tese de que houve uma luta, houve uma batalha, a batalha chamada Batalha de Itararé, a do Vale da Ribeira, a do Vale do Itararé, em Joaquim Távora, até Ourinhos. E esse confronto, a história oficial não conta. Fala que não houve um movimento e que não houve nenhuma batalha, nenhum confronto armado. Mas quando se entrevista os anciãos, as pessoas que vivenciaram, que viveram aquela época, eles falam de uma batalha. E essa batalha a gente não sabe precisar se é da Revolução de 30 ou é de 32. Mas eles afirmam que é na primeira Revolução do Getúlio Vargas, quando o Getúlio Vargas ocupou essas pragas por aqui, chegando do Rio Grande do Sul com as tropas revolucionárias. E Jaguariaíva, por ser um entroncamento de estrada de ferro, aqui tinha a linha que ia para São Paulo e tinha a linha que ia para o norte do Paraná, que também ligava com Ourinhos e São Paulo. E o que a gente se sabe é que toda essa fronteira, desde o Vale da Ribeira até a região de Ourinhos, foram todos cercadas. Os paulistas cercaram as tropas revolucionárias em outubro de 1930. E aí permaneceu durante 3 semanas cercado. Agora, se houve combate isolado, o que muito pode ter acontecido, é o caso que o seu Martim coloca, por exemplo, nesses combates, esses confrontos. Na Ribeira ali, ele coloca, por exemplo, na região da Balsa, região onde o seu avô passava com manada de porco, manada de tropa por ali, e era ali, por exemplo, que se desenvolveu os combates. Ele fala de um combate. O seu Martim pode precisar para nós contar se quando o seu tio foi entregar essa mercadoria lá na barreira, se os soldados brigavam ou estavam só acampados? O senhor pode falar. Pois, segundo o noticiário que a gente tem dos mais antigos, eles estavam em combate, porque ele pegou os burros e apanharam a sela nos burros e saíram correndo tudo com os burros para ir para o combate. Então, com certeza, eles estavam brigando, uns estavam brigando a pé, mas tinha uma turma que combatia a cavalo. Então eles estavam a cavalo. E a gente sabe que houve alguns bastante combate, que voltando atrás, um pouco lá para atrás na história do que tinha no Coronel Amâncio,
os soldados chegaram e perguntaram: qual é a criação que o senhor estima mais aí? Qual é a criação que o senhor estima mais? Eles falaram: é aquele carneiro que criou o guacho. Aquele eu não queria que matasse. E tinha mais umas outras criações. Foi o primeiro que eles atiraram e mataram, deixaram caído morto. E as galinhas que estavam para picar pintinho no ninho, com 13, 14, 15 ovos, eles davam tiro, atoravam as galinhas pelo meio. E isso era um afronto muito grande para os proprietários que eram governistas. E os que eram a favor do Getúlio eram favorecidos. Então, foi uma coisa que era um combate meio forte. Mas a gente sabe tudo isso e tem mais coisa que se a gente tivesse com a saúde melhor, qualquer coisa a gente poderia até contar, mas hoje eu vou ficando por aqui. Pode mais alguma coisa miúdo, às vezes o mais graúdo, a gente ainda pode contar. Mas é isso aí, muito obrigado por essa entrevista ao seu Martim, Diniz Martins da Costa Passo, que era filho de Sebastião Martins da Costa Passo, e que, por sua vez, era filho de Francisco Martins da Costa Passo, que foi o homem que sofreu, o fazendeiro que sofreu toda essa consequência que ele conta quando da chegada das tropas revolucionárias do Rio Grande do Sul, e chegaram nessa região do Vale da Ribeira. E aí a gente sabe, por exemplo, o sistema, como é que aconteceu, e essa entrevista foi uma entrevista muito boa, com base na história oral, que vem sendo muito valorizada, como preconizava Thompson. Ele preconizava que a história oral era a única forma de dar vida às pessoas que já morreram, dar vida àqueles que morreram anônimos, sem participar da história. E uma história dessa, eu acredito que é muito importante para mim, que estou fazendo licenciatura em História, sou historiador, me formando em História, e muito importante também para os arquivos, para os acervos da Universidade Federal de Ponta Grossa, a UFG, da qual tem muito interesse na história oral da região, para resgatar essa história de Jaguariaíva e toda a região dos Campos Gerais, principalmente porque Jaguariaíva foi palco do combate. Jaguariaíva foi palco porque as tropas chegam do sul e se encontram com as tropas do norte, e aqui, por exemplo, região de Itararé, Jaguariaíva, haja visto que Jaguariaíva naquela época pertencia, Arapoti pertencia a Jaguariaíva, Sengés pertencia a Jaguariaíva. Jaguariaíva era muito grande, ela ia desde o norte do Paraná até lá no Vale da Ribeira, como ele está falando hoje. Então, mas por que esse distanciamento da história? Aconteceu em Jaguariaíva, aconteceu lá na Ribeira e tem a ver com Jaguariaíva? Claro que tem a ver, porque o município, na época, o espaço geográfico da época, compreendia toda essa região. A Fazenda Morungava, onde houve também instalação ali em Sengés das tropas, acampamento das tropas revolucionárias, e por toda parte é perfeitamente concebível que os paulistas iriam trancar, iriam fechar a fronteira e oferecer resistência para as tropas do sul. Então essa história de que não houve batalha, de que Itararé não teve batalha, não teve... Essa história está mal contada. Nós precisamos investigar os nossos anciões, conversar com nossos anciões, com as nossas anciãs, e buscar na memória vivida de um povo que sabe contar a história da sua forma, da forma do seu entendimento. Veja como o seu Martim contou essa história do Joaquim Távora e do Siqueira Campo. Ele afirma ali, por exemplo, que era o general, e na verdade alguns deles foram general no futuro, era o tenente da coluna Preste, era o tenente Siqueira Campo e o tenente Joaquim Távora. Então, foram pessoas que depois morreram naquela época e depois tiveram o nome homenageado nessa cidade. E o Juarez Távora veio ser o general do Getúlio, que permaneceu até 1960 no comando do Exército. Então, a gente vê que tem muito nexo no que eles falam. A história que eles contam é uma história verídica, é um fato que aconteceu na família. Viveram essa situação.
Seu avô sofreu muito com essa situação da Revolução de 30, porque era um governista, fazia parte do sistema do coronelismo, da velha República do Café com Leite, que imperava no Brasil na época, e eles apoiavam o governo, eles estavam junto com o governo, eles não eram da oposição. E quando o governo oposicionista toma posse, então aí veio o sofrimento, veio, por exemplo, a perseguição, como acontece na política. Mas, enfim, a política à parte, a história é que interessa para nós. E foi hoje, por exemplo, uma coisa muito importante essa entrevista, seu Martim. Então, bom dia, gostaria que o senhor se despedisse do pessoal da UEPG aqui, desse um bom dia, e nós vamos encerrar a entrevista. Bom dia para todos, fico muito agradecido de prestarem atenção nessa pequeno pedaço de história que a gente tem conhecimento, e muito obrigado a todos e um bom dia para todos.